Bom, pessoal, vamos para mais uma aula do Ensino Remoto 2020 e agora vamos trabalhar alguns exercícios, né, de retomada de conteúdo sobre sólidos geométricos, tá? Então, essa primeira questão ele coloca aqui para a gente identificar na figura abaixo os poliedros e não poliedros, né? Então, primeiro vem a questão: o que são poliedros, né? Como a gente define os poliedros? O que são os poliedros? E em seguida, os não poliedros. Então, pegando a palavra poli, quer dizer vários, né? Edros quer dizer base, assento, apoio, né? Então, os poliedros são aqueles sólidos geométricos que vão possuir faces planas, né? Então, o sólido que é formado somente por faces planas, ele vai ser classificado como poliedro. Os não poliedros são aqueles sólidos que vão apresentar faces ou superfície que são curvas, né? Pode também ter faces planas nele, mas a característica que vai marcar aqui os não poliedros é ele ter uma superfície que é curva. Então, se a gente for analisar aqui, né, olhando aqui para esse conjunto de sólidos que está mostrado na figura, se formos olhar aqui para o sólido A, olhando, todas as faces dele são planas, né? Então ele vai ser um poliedro. O B também é um poliedro. Já o C, se você observar, essa lateral dele aqui, ela é curva. Então ele vai ser um não poliedro. Aqui o D também, ó, essa lateral é curva, é não poliedro. O E também não poliedro. O F, poliedro, né? As superfícies são todas planas. O G aqui é poliedro, as superfícies são todas planas. O H aqui também poliedro. O I aqui, ele já vai ter essa lateral aqui, essa superfície curva, né? Aqui, ó, assim, o I vai ser um não poliedro. O J também um não poliedro, porque ele tem essa superfície curva. Aqui nós temos a esfera, gente. A esfera é uma superfície toda curva, né? Não poliedro. Aqui também nós temos um não poliedro. O M aqui é um poliedro e o N aqui, ó, essa superfície aqui, ela é curva. Então aí nós teríamos essa classificação. Os poliedros vão ser o A, o B, o F, o H, né, e o M. E o restante aí eles vão ser não poliedros. Segunda questão. Ele pede para a gente marcar com X os poliedros côncavos. Os poliedros côncavos. O que é um poliedro côncavo? Ó, nós temos uma classificação que é a seguinte. Os poliedros podem ser classificados em poliedros côncavos e poliedros convexos. Os poliedros côncavos, gente, eles vão apresentar uma concavidade. A gente percebe logo. Ó. Olhem bem para esse poliedro aqui. Se a gente traçar um segmento, pense isso aqui, se você fincasse uma vareta aqui, ó, passando, pegando essas duas extremidades aqui, essas duas regiões aqui. Parte desses pontos aqui, dessa vareta, ficariam fora do poliedro, né? Então, aqui tem uma concavidade. Então, nós vamos ter esse poliedro aqui, ele seria classificado como um poliedro côncavo. Então, vamos ver aí, ó, quem é poliedro côncavo? Esse primeiro. Esse segundo, você percebe que ele não tem concavidade, né? Não tem concavidade, então ele é um poliedro convexo. Do mesmo jeito, esse terceiro, convexo. O quarto aqui também é convexo. Aqui também convexo, 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 convexo. E esse último aqui, ó, nós vamos ter um poliedro côncavo. Ele apresenta aqui uma concavidade, ok? Vamos agora para essa terceira questão. A terceira questão, gente, ele pede para a gente marcar com X apenas as pirâmides. Aí você vem agora. Professor, o que é uma pirâmide? Como é que a gente identifica uma pirâmide? A pirâmide, gente, é aquele sólido em que as faces laterais dela, ó, as faces laterais dela são triângulos, tá? Ó. Quando as faces laterais são triângulos, nós temos uma pirâmide. Agora, quando essas faces laterais, elas são paralelogramos, tá? Quando elas são paralelogramos, aí a gente diz que nós temos um prisma.
Então é muito fácil a gente identificar aqui quem são as pirâmides. Então vamos marcar aí quem são as pirâmides. A C é uma pirâmide. A F também é uma pirâmide. A G é outra pirâmide e a H é outra pirâmide. Os restantes aqui, o A, o B, o D, o E, eles são prismas. Agora a gente vai colocar a nomenclatura dos prismas. Ó, aqui nós temos 4 prismas. Aí a gente vai dar o nome a esses prismas. Para você dar o nome ao prisma, gente, você vai olhar o polígono da base desse prisma, tá? Olha aqui o polígono da base, quem é? O polígono da base é esse. Ele é um triângulo, ó. Então, para a gente dar um nome ao prisma, a gente vai colocar o nome, a palavra prisma. Aí, pega o nome do polígono da base, triângulo. Então, vai ficar assim, prisma triangular. Aqui nesse outro polígono nós temos a base dele é um quadrilátero, tá vendo? É um quadrilátero. Então a gente vai chamar de prisma quadrangular. Nesse outro nós temos a base dele é um pentágono, gente. Então ele vai ser chamado de prisma pentagonal. Esse outro, a base dele é um hexágono. Então o nome dele será prisma hexagonal. Agora vamos dar nome às pirâmides. É muito parecido o nome das pirâmides com a regra do nome do prisma. Você faz a mesma coisa, você vai dar o nome da pirâmide, aí olha o polígono da base. Aqui nós temos um pentágono. Então eu vou dizer pirâmide pentagonal. Nessa outra nós temos pirâmide, aqui é um quadrado, né? Então, pirâmide quadrangular. E essa outra nós temos um hexágono. Então, a gente lê pirâmide hexagonal. Agora aqui, gente, ele pede para você determinar o número de faces, de vértices e de arestas desses sólidos aqui, tá? Então, ó, primeiro, o que é que a gente chama de faces? São esses polígonos aqui, ó, que formam o sólido. Ó, aqui eu tenho uma face, essa base aqui é outra face, né? Se você for olhar o prisma, ele tem duas bases, ó, iguais, tá vendo? Então aqui são duas faces. Esse prisma, ele é pentagonal, gente. Ele tem 5 lados, tá vendo? Significa que ao redor aqui, na lateral, nós vamos ter 5 retângulos. Quer dizer, 5 retângulos aqui com mais 2 faces aqui faz 7. Então, nós vamos ter aí 7 faces. 7 faces. O que é que a gente chama de arestas? Aqui tá arestas, tá? Arestas. Olha, gente, essa face, ela se encontra com essa face aqui, ó. Então, essa linha aqui, essa retinha aqui, vai ser a aresta. Eu tenho aqui, ó, uma aresta. Então, vamos contar. Aqui em cima eu tenho, ó, 5 arestas. Tenho mais 5 arestas embaixo, né? Ó, faz 10. Aí aqui nós temos mais 5. Faz 15, tá? Agora, olhe que as arestas, elas vão se encontrar aqui, ó. Esse pontinho aí que eu estou marcando com o mouse é o ponto que amarra, que segura essa aresta e essa aresta. Então, esse pontinho eu chamo de vértice, ó. Eu tenho aqui um vértice, aí 2, 3, 4, 5. Então, para esse aqui, nós vamos ter 10. Para o prisma pentagonal, nós vamos ter 10 vértices. Então, vai ficar assim para esse aí, ó. 7 faces, 10 vértices e o total de arestas 15. Já para a próxima aí, quantas faces nós vamos ter nessa pirâmide? 6, gente. Porque, ó, a base é 5. Tem 5 lados. Então, ao redor nós temos 5 triângulos, com mais esse aqui faz 6. Agora, o total de vértice, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela vai ter 6 vértices e vai ter um total de 10 arestas. Porque eu vou ter 5 arestas aqui na base e 5 arestas aqui na lateral. A próxima pirâmide, nós vamos ter 7 faces. Porque aqui a base dela é um hexágono. Então,
6 lados. Então vai ter 6 triângulos aqui. Então 6 mais 1, 7. Então 7 faces. Ela vai ter 7 vértices. Ó, 1 com mais 6 aqui faz 7. E aí aqui eu chamo atenção para um detalhe. Toda vez que você tiver uma pirâmide, gente, o número de faces sempre vai ser igual ao número de vértices, ó. Pode observar, tá? E aí o número de arestas aí dela vai ser 12, tá? Agora aqui ele coloca a questão dos sólidos de revolução. São os chamados não poliedros. Nós temos 3 sólidos de revolução. Por que recebe esse nome de revolução, professor? Porque esses sólidos são gerados, gente, a partir de uma rotação. Olha, aqui nós temos uma ilustração para mostrar como se forma o cone. Então, o cone, a gente pega um eixo, né? Um eixo de rotação. A gente prende nesse eixo um triângulo retângulo, tá? E aí faz um giro de alta rotação, tá? Quando você faz uma alta rotação aqui, você vai gerar esse sólido, que é o cone. Então, nós temos o cone, é um sólido de revolução formado a partir do triângulo retângulo. O cilindro, ele se forma quando você pega aqui um retângulo, né? E gira, aí vai formar o cilindro. E aqui nós temos a esfera, né? A esfera, que ela é formada quando você tem meio círculo ou um hemisfério, aí coloca no eixo de rotação. Então nós temos aí, ele quer o nome dos sólidos, ó, cilindro, cone e esfera. E aqui nessa questão já vai se falar sobre planificações, tá? O que são as planificações dos sólidos? São esses sólidos geométricos desenhados numa superfície plana, com 2 dimensões, no caso, largura e altura, né? Comprimento e largura, por exemplo. Então aqui, ó, nós temos um sólido que foi desenhado na superfície plana. Então a gente tem aqui uma planificação. Se você for olhar, gente, olha, a lateral do sólido seria essa, olha. São retângulos. E aqui você vê que tem 2 bases, né? A base, ó, é um pentágono. Então isso aqui vai formar o quê? Um prisma, né? É um prisma que a gente vai chamar de prisma pentagonal. O próximo, próximo aí nós já temos o quê? Uma pirâmide quadrangular. Ó, a base é um quadrado e aqui nós temos as laterais são triângulos. Essa próxima figura, você tem 6 quadradinhos, ó, tudo iguais. Se você dobrar isso aqui, você vai acabar formando um cubo, que a gente chama também de hexaedro. Aqui nós já vamos ter uma pirâmide, ó, porque as faces laterais elas são triângulos. Quando você dobra isso aí, você vai formar uma pirâmide quadrangular. Aqui, ó, as faces laterais são triângulos, a base é um hexágono. Então você vai formar aí o quê? Uma pirâmide hexagonal. E aqui, ó, se você fechar essa parte aqui, ó, 2 bases iguais. E as laterais são retângulos. Então eu vou ter um prisma do tipo triangular, porque a base dele é um triângulo. E agora, gente, a gente vai mostrar aqui os chamados sólidos de Platão, né? Você tem aí o sólido e tem aqui a planificação deles, tá? Agora ele quer que a gente dê o nome dessas planificações. Esse aqui, gente, ó, ele é formado por 4 triângulos equiláteros. Essas edras são todos polígonos regulares. Eles estão polígonos que têm os mesmos lados, tá vendo? Aqui são triângulos equiláteros, como aqui são quadrados, não é? Como aqui são triângulos equiláteros, como aqui são pentágonos regulares, tá? Então, esse sólido, que é formado por 4 triângulos equiláteros, é uma pirâmide especial que nós chamamos de tetraedro. Tetra, 4 edras, né? Esses polígonos aqui são regulares, são triângulos equiláteros. Já aqui ele vai ter 6 edras, né? Então a gente vai chamar de hexaedro ou cubo. Aqui nós vamos chamar de quê? Quantos triângulos nós temos aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Octaedro.
O próximo, esse daqui, olha como é que ele é formado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 aqui, com mais 6 aqui, faz 12 pentágonos regulares. Então, ele é chamado de dodecaedro. Dodecaedro. E esse sólido, ele é formado por 20 triângulos equiláteros. Então, ele recebe o nome de icosaedro.